Oi, professor, tudo bem com o senhor? Como é que tá? Beleza, né? No meu grupo, nós vamos nos apresentar a respeito do tema localização de facilidades no seminário e somos os alunos Luiz Miguel, que sou eu, e tem o Alejandro também, que ele irá explicar para o senhor posteriormente. Como eu já falei, o nosso tema é a respeito de localização de facilidades. Esse é um famoso problema na teoria dos grafos, e esse problema basicamente é você determinar um local para você abrir uma facilidade numa rede de clientes e você vai visar, ao abrir essa facilidade, você vai visar ter o menor custo possível para atender esses clientes. Você vai abrir a facilidade no local que vai ser o mais fácil possível para os clientes terem acesso a essa sua facilidade. Vai ter o menor custo. E esse custo pode ser diversas coisas. Pode ser a distância para o cliente chegar até essa sua facilidade, ou então o tempo para ele chegar. E agora vamos descrever isso. Por exemplo, vou dar um exemplo. A prefeitura ela quer instalar um ponto de informação em pontos turísticos. Aqui, cada bolinha dessa, primeiro eu vou falar bolinha porque a gente ainda não está tratando de um grafo, então por isso eu vou usar esse termo bolinha. Mas quando a gente começar a falar verdadeiramente sobre um grafo, aí eu já irei usar os termos corretos. Mas por enquanto, cada bolinha dessa aqui que vocês podem ver é um ponto turístico e a prefeitura quer instalar postos de informação tal que o turista ele não deve andar mais do que 150 metros para achar um posto. Então, cada bolinha dessa vai ter que ter um posto de informação no máximo de distância de 150 metros dela. E o problema aqui é você achar o número mínimo de postos necessários para cobrir todos esses pontos de turistas. Porque não adianta você instalar um ponto de informação em cada ponto turístico, porque aí vai ficar muito caro. Você tem que procurar o número mínimo, né? Aí agora vamos moderar esse problema para grafos. Cada ponto turístico ele é um candidato a receber um posto. Aí você vai traçar um raio, que é um círculo de 150 metros ao redor de cada ponto. Por exemplo, quando a gente, sei lá, na época de escola, eu usava o compasso. Quando você, o compasso, você, por exemplo, a parte do compasso que fura, você vai colocar em cima do posto e vai fazer o círculo, de modo que esse círculo vai ter um raio de 150 metros ao redor de cada ponto. Aí, os vértices desse grafo serão os próprios pontos turísticos e a aresta. Quando que vai existir uma aresta? Vai existir uma aresta se os dois vértices, por exemplo, o vértice A e o vértice B, estiverem a menos de 150 metros um do outro, ou seja, estiverem dentro do raio de abrangência que vai ser traçado. Esse grafo não vai ser direcionado porque automaticamente, se o ponto A está a menos de 150 metros do ponto B, o ponto B também vai estar a menos dessa distância do ponto A. Então não é um grafo direcionado. E ele pode ser desconexo. Pode, por exemplo, haver um ponto que vai estar muito longe de todos os outros e não vai ter nenhum vértice que vai estar a distância de 150 metros dele. Então, não necessariamente vai ser um grafo conexo. Aqui, como vocês podem ver, na esquerda foi feito todos os círculos de raio de 150 metros ao redor de cada ponto, e na direita foi fazendo a construção real do grafo. Como vocês podem ver, por exemplo, aqui, nesse pontinho aqui, que é o nó, esse outro nó ao lado dele está a uma distância menor de 150 metros. Aqui, como vocês podem ver, ele está justamente tocando o círculo dele. Então, existe uma aresta aqui porque eles estão a uma distância menor do que 150 metros. No entanto, como vocês podem ver esse ponto aqui, dentro do círculo dele não existe nenhum outro nó que faz parte desse círculo. Então, ele vai ser um vértice isolado. Não vai ter nenhuma aresta que vai ligar ele ao redor ao outro ponto do grafo. Então, não necessariamente é um grafo conexo. Esse, como vocês podem lembrar das explicações do professor, é um problema para encontrar o conjunto dominante mínimo. O que é o conjunto dominante mínimo? É encontrar o menor subconjunto de vértices, tal que todo vértice do grafo, ou ele faz parte do conjunto escolhido, ou seja, ou ele já vai ser o próprio posto, ou então ele é vizinho de algum vértice que está no conjunto escolhido. Ele está no raio de alcance. Ou seja, vai encontrar o menor número possível aqui para que todos os vértices desse grafo ou eles sejam o próprio posto de informação, ou ele vai estar vizinho a um posto de informação. Aí aqui, como vocês podem ver, a solução final, por exemplo. Aqui, como igual aquele vértice lá que estava isolado do grafo. Ele está aqui e não tem nenhum outro ao redor dele. Ele próprio já vai ser um posto. No entanto, esse posto aqui, ele sozinho consegue atender a 3 pontos turísticos de turista. Por causa que ele tem a aresta que liga a eles. Então, somente com esses 1, 2, 3, 4, 5, 6. Somente com esses 7 postos você consegue dominar todo o grafo. Consegue fazer de modo que todo grafo, todo nó do grafo vai ser um próprio posto de informação ou ele vai estar a menos de 150 metros de um posto de informação.
Olá, meu nome é Alejandro Martins Freitas, e eu vou dar continuidade, né, ao nosso seminário sobre localização de facilidades. E o Luiz Miguel, né, ele trouxe uma abordagem mais sobre a gente entender, né, e conceituar o problema. Agora eu vou dar uma especificação mais técnica, né, do que a gente está falando exatamente do gráfico, as propriedades, os algoritmos e tudo mais. Bom, falando primeiramente sobre as propriedades do grafo. A gente percebe que é um problema NP difícil, né? Porque é óbvio, né? A gente tem literalmente um problema no um problema considerado NP difícil, né, comentado em sala, que é o de dominação, né, do gráfico, que a gente quer escolher o mínimo de conjunto de vértices que estão ligados a todos os outros vértices. E por isso, né, é um problema NP difícil, muito difícil de ser resolvido. A gente também tem o conceito, né, a propriedade de submodularidade, né, que resumindo se a ideia é de que a primeira localidade que você abre, ela sempre vai dar um maior benefício, né? Você cobra uma maior área. Aí você abre outra localidade, aí ela vai cobrir uma área um pouco menor, porque ela intercepta, às vezes, né, a área que a outra estava dominando, né? Dizendo assim. E aí quer dizer que o quanto menor, quantos mais vezes você abre localidades, menos retorno, né, elas te traz, né, de benefício de dominação e tudo mais. E a gente tem também, né, a ideia de métrica e de não métrica, que nem sempre, né, a nossa métrica ela vai ser igual a do exemplo, que é uma lógica geográfica, né, onde a gente mede a distância com metros ou coisa assim, né, às vezes é muito diferente, por exemplo, um exemplo vou dar mais para frente, o de data mining, né, que ele a gente não usa exatamente uma lógica geográfica, a gente usa um outro tipo de lógica. Agora passando, vou falar um pouco sobre os algoritmos próprios, né? Os três algoritmos principais que eu achei foram esses, né? Primeiro a gente tem o algoritmo guloso, que é um algoritmo amplamente conhecido para vários problemas, né? E ele tem o mesmo conceito de praticamente todos os outros algoritmos gulosos, que é a gente vai escolher sempre o próximo vértice, né? Ou que a gente pega, que tem o melhor custo-benefício, né? Ou que a gente gasta menos e a gente ganha mais. E ele se resume praticamente isso, né? A programação linear. Esse é um pouco mais complicado, né? Eu vou explicar pelo que eu entendi. O que eu entendi é que ele tem uma modelagem matemática, né? Onde a gente usa uma função para descobrir quanto que uma localidade tem de benefício ou necessidade, dizendo assim, de ser aberta, né? Por exemplo, e é isso com o número de 0 a 1. O número 0 representa não vai abrir uma localidade, o número 1 representa vou abrir uma localidade. E aí o algoritmo ele dá, né, números de 0 até 1, né? Ou seja, 0,1, 0,8 e tudo mais, para cada vértice, fazendo com que a gente saiba, né? Por exemplo, um vértice tem 80% de necessidade de ser aberto. E aí depois ele passa arredondando tudo isso. Ou seja, se a gente tem um vértice que tem 0,8, tudo que é de 0,5 até 1 vai ser arredondado para 1, e tudo que é de 0,5 até 0, a gente arredonda para 0. E assim a gente sabe quais que a gente abre ou não, né? E o de busca local, pelo que eu entendi, a gente já tem que pegar uma solução pré-determinada, como a solução do próprio algoritmo guloso, né, que não tem problema, e a gente começa a fazer uma troca de facilidades, né? A gente começa a mexer no grafo de jeito para olhar, né, de qual se essa solução é mesmo a melhor e como melhorar ela, né? Agora falando sobre aplicações práticas, né? Eu até diria que o exemplo que o Luiz Miguel trouxe é até um pouco bobo, né? De tantas aplicações que esse problema tem, né? De localização de facilidades. Por exemplo, a gente tem design de redes de computadores, né? Onde a gente vai querer achar, né? A quantidade mínima de roteadores que eles vão passar a rede, né? Para uma determinada área. Com a menor latência, com o menor custo, né? A gente tem também a ideia de planejamento urbano, né? Que o planejamento urbano se consiste que a gente pode decidir qual vai ser o melhor lugar da gente abrir um hospital, um posto de saúde, uma delegacia, e qual que é o melhor lugar e com o menor custo, né? A gente também tem a lógica de cadeia de suprimentos, que é, por exemplo, aplicação prática onde a gente tem centros de distribuição, né? Essa distribuição de comida, de bebida ou de mantimentos, né? Diferentes, que eles têm que ter o menor custo, né? Pra gente gerir e ter ele e que atenda o maior local possível. E a gente também tem a ideia de clustering, né? Em data mining, que a gente usa essa lógica, né? De centro e demanda para a gente agrupar, né, quantidades massivas de dados que normalmente são processados em linguagens como Python e tudo mais. E a gente, através disso, a gente pode tirar características desses grupos
específicas, né, que podem agregar valor para que dependendo do que você está fazendo, que muitas vezes são aplicações, né? A minha IC mesmo, por exemplo, é sobre a gente usa, né, algoritmo como camedoides, que a gente faz agrupamento de dados e tudo mais. Resumindo, né, é isso. As nossas referências foram principalmente o livro, né, que o senhor passou, e os algoritmos eu não achei no livro, não sei se foi se eu que não procurei direito, ou realmente não tinha, então eu procurei um outro livro que me falasse sobre os algoritmos e trouxe para cá. No mais, muito obrigado, professor, espero que você tenha gostado.